No vídeo de hoje eu vou responder para vocês uma pergunta que eu sempre ouço em todos os meus atendimentos. Júnia, eu consigo colocar a caixa de areia várias no mesmo cômodo, porque lá em casa é pequeno. E aí eu queria saber se eu consigo colocar duas, três no mesmo ambiente. É possível? Então, se você tem essa dúvida, fica aqui nesse vídeo que eu vou te responder. Para quem não me conhece, eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária, especialista em comportamento de felinos e atuo na área da psiquiatria de felinos. E vamos lá, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe. Vamos fazer com que mais e mais gatos sejam felizes aí por todo esse mundão da que a gente tem. Combinado? Essa é a minha missão, espalhar felicidade aí para todos os gatos do mundo todo. E a resposta dessa pergunta é sim. É possível colocarmos mais de uma caixa de areia no mesmo ambiente. Mas como que a gente faz isso? Quando a gente coloca mais de uma caixa de areia no mesmo ambiente, a gente tem que lembrar que os gatos, eles quando colocam uma caixa do lado da outra, eles entendem que aquilo ali é uma caixa só. Então, qual que é a missão de vocês? Fazer com que essas caixas fiquem no mesmo ambiente e que não fique uma de frente para a outra e nem fique uma do lado da outra. Quando a gente coloca uma caixa de frente para a outra ou uma do lado da outra, a gente tem alguns problemas. Quando a gente coloca uma de frente para a outra, gera competição. Então, quando um gato está lá na frente usando a caixa de areia e o outro do outro lado está usando também, muitas vezes eles ficam se encarando. Ou então, até mesmo, se um gato está lá usando e o outro está usando, um deles pode parar de usar e ir lá mexer com o outro gato. Então é muito importante que vocês entendam que caixas, uma de frente para a outra, pode gerar competição. Júnia, mas eu tenho gato há 5 anos, meus gatos têm 5 anos e nunca deu nada. Gente, observem, tá? Porque eu também ouço muito essa questão. E aí, quando a gente vai conversando, quando a gente vai vendo, existe competição sim. Só que às vezes vocês não percebem. Então, como que eu vejo se tem uma competição? Quando um gato fica encarando o outro, quando um gato tá usando, de repente, para de usar e já sai correndo, tá? Isso tudo é competição, isso tudo é conflito entre gatos, tá bom? E, Júnia, e a questão da caixa de areia uma do lado da outra? Eu posso colocar? Pode, mas não literalmente do lado uma da outra. Sempre que a gente for colocar uma caixa de areia do lado da outra, uma do lado da outra, a gente precisa colocar uma barreira. Então, muitas vezes, um vaso de planta, um cesto de roupa, um puff, para eles fazerem o quê? Para eles não conseguirem olhar um para o outro do lado. E também aquilo, se você coloca uma caixa de areia colada na outra, ela vira uma, ao invés de duas, por exemplo. Então, assim, muitas pessoas falam, né? Eu tenho muitos gatos, eu não consigo. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender: quantos gatos a sua casa suporta? Você precisa entender, gente, que caixa de areia é algo muito importante para o seu gato e que não dá para você ficar improvisando em caixa de areia e nem muito menos sem dar valor para caixa de areia. Então, senta que lá vem sermão, tá? Eu sou muito direta nesse ponto. Não adianta vocês quererem ficar salvando todos os gatos do mundo se na sua casa não cabe mais gato. Se os seus próprios gatos que você diz amar tanto vão sofrer se você levar outro gato. A gente tem que entender que, igual eu falei, caixa de areia é algo que não dá pra gente abrir mão e não dá pra gente fazer aquela fileira com caixa de areia. Não dá, tá? Não dá, gente. A gente precisa entender quantos gatos comportam na minha casa de forma confortável, tá? Muitas pessoas têm uma visão equivocada de que, mas eu vou deixar o gato na rua sofrendo. Gente, se você está vendo um animal que está em sofrimento, arrume estratégias, deixe esse gato por um tempo na sua casa, mas já fica divulgando, postando para ser doado. É algo muito complexo, mas que a gente precisa falar sobre isso, tá? Ficar juntando gatos na sua casa só vai piorar toda a situação. E você vai ter muito gasto fazendo atendimento com comportamentalista, fazendo atendimento com veterinário, vendo conflitos, os seus gatos ali sofrendo por terem que dividir o ambiente com um novo gato toda semana, todo mês, tá? Infelizmente, a gente não tem como salvar todos. Infelizmente, isso é algo que me dói muito também.
E igual eu falo, a caixa de areia é algo que não tem como abrir mão. Os gatos precisam de conforto na hora de utilizar a caixa de areia. Não adianta vocês quererem dar um jeitinho com a caixa de areia, colocar uma enfileirada da outra, fazer um quarto para os gatos, colocar um gato para conviver, para viver ali dentro de um box de banheiro, dentro de um banheiro. Gente, acorda, vamos entender o que está acontecendo, tá? Então fiquem muito atentos com isso tudo, porque caixa de areia é muito importante para o seu gato. E entenda quantos gatos o meu apartamento, a minha casa comporta e quantos gatos eu vou conseguir dar a atenção realmente necessária. Que eu não vou precisar ficar muitas vezes deixando de lado, que muitas vezes eu não vou conseguir dar atenção e quando eu vou ver o gato já está doente muitas vezes vários dias e eu não consegui perceber, tá? Ter gato exige dinheiro, atenção e espaço. Tá? Então não adianta a gente querer ficar fazendo de qualquer jeito para tentar salvar o gato que está ali na rua e às vezes você está colocando o animal até em uma situação pior ali, que ele não vai conseguir sair, ele não vai conseguir procurar ajuda e vai estar vivendo ali em conflito. Sim, esse é um tema polêmico, mas é um tema delicado que precisa ser falado. E sempre que eu vejo que dá para ser falado em alguma parte do meu vídeo, eu vou falar. Porque a gente precisa ser consciente e entender o que é melhor para os nossos gatos e o que eu consigo fazer, tá? Então pensem aí na casa de vocês, como que são as caixas de areia, quantos gatos vocês têm, comentem aqui para mim para a gente discutir, tá? Então dá sim para colocar mais de uma caixa de areia no mesmo espaço, só que se for uma do lado da outra, sempre colocar uma barreira e evitar colocar caixas uma de frente para a outra. Combinado? Espalhem esse vídeo aí para mais e mais gateiros aprenderem sobre caixa de areia, que é tão importante para os nossos gatos, e isso faz parte do conforto, do bem-estar e da saúde mental deles. E deixe aqui o seu comentário, se inscreva, curta, compartilha, porque você vai receber sempre em primeira mão os novos vídeos que eu postar por aqui. Um beijo, gateiros, e até o próximo vídeo.